Olá, meus queridos amados alunos aí do quarto período de farmácia, né? Turma de farmacobotânica, professor Ricardo, mais uma vez estamos aí de volta com a nossa agora terceira aulinha, né? De farmacobotânica, dando continuidade aos nossos estudos aí dentro do reino vegetal, né? Caminhando sempre, claro, para esclarecer cada vez mais aí esse campo de atuação do farmacêutico, né? Você que pretende atuar futuramente aí com plantas medicinais, pesquisas avançadas, né? Indústrias farmacêuticas ou mesmo, né, com a produção artesanal ou abrindo seu próprio negócio, trabalhando em redes de farmácia, você pode estar sempre por dentro aí do reino vegetal, que é claro de onde os produtos, né, naturais, na maioria dos casos, são retirados, tá bom? Quando nós falamos em produtos naturais, medicamentosos, normalmente nós lembramos de plantas, né? Mas existem diversos produtos naturais extraídos aí da natureza, também de animais, também de origem mineral, tá? Então, natural quer dizer que foi extraído da natureza e seus princípios ativos, né, são diretamente retirados de lá, sem a adição de componentes artificiais ou químicos e assim por diante. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre taxonomia vegetal. Taxonomia vegetal é a ciência que vai dar ao indivíduo a capacidade de classificar, identificar, dar nomes aos diversos grupos de plantas. Né? Um bom botânico ele precisa ser um bom taxonomista também. Um bom taxonomista ele conhece profundamente as características das plantas que ele trabalha. Tá? Você pode memorizar N tipos de princípios ativos aí, e para que eles servem, né, a relação deles com as diversas patologias, mas eu preciso saber de onde veio aquele princípio ativo. E saber de onde veio aquele princípio ativo é conhecer a origem da planta. Qual grupo aquela planta pertence? Que nome ela tem? Né? Qual é o nome popular? Qual é o nome científico? Existe um grupo já criado para aquela planta? Né? Então, a partir do momento que eu consigo classificar a planta, dando a ela um nome e um grupo, eu posso então estudá-la. Né? A partir dos conhecimentos que já existem, eu posso dar continuidade aos meus estudos científicos sobre aquela determinada planta. Então, a taxonomia é um ramo, né, muito antigo, onde o homem, ele já desde os primórdios aí da humanidade, o homem começa a selecionar, a separar, a dar nomes. É claro que sem nenhum embasamento científico, mas o homem começa há muito tempo, há milhares e milhares de anos atrás, o processo de taxonomia. Plantas que têm flores, plantas que não têm flores, plantas que têm, né, cor A, cor B e assim por diante. Então as plantas começam a ser separadas, classificadas conforme a sua importância, a sua utilidade, não só na área da saúde médica, né? Mas também na área alimentar e assim por diante. Então surgiu, por assim dizer, quando o homem despertou para a multiplicidade e a diversidade dos seres da natureza. Tá? O homem de modo empírico, né, nós falamos isso nas aulas passadas, então através do conhecimento empírico, o homem começa a separar, classificar, dividir os alimentos e todos os seus, as suas observações da natureza, animais, plantas, etc., em categorias, né? Para quê? Para que ele pudesse usar melhor, separando melhor estes indivíduos, né? Os elementos da natureza. Bom, no estudo dos seres vivos, bem como a aplicação dos meios de conhecimento de espécies, existiu uma necessidade de sistematização. O que é sistematização? É organizar os indivíduos em grupos. Eu já falei isso aqui com vocês, tá? Então, todo conhecimento biológico, ele é organizado. Né? Então, desde que o homem começou a escrever, a relatar,
as coisas que ele via na natureza, então ele já começou a colocar cada um, né, no seu quadrado. Tá? Então, há relatos de livros, categorias de plantas, de animais, desde a época de Aristóteles, Platão, né? Eu falei isso com vocês também nas aulas passadas. Os gregos, né? Até mesmo na época dos egípcios, muito, muito antigamente, né, pessoal? Há milhares de anos atrás, o homem já separava, claro que sem muito conhecimento científico, mas empiricamente o homem já dividia os seres em grupos, falando, claro, das plantas, né, galera? Bom, ao longo da história, diversos sistemas de classificação foram elaborados, permitindo a ordenação de espécies em grupos, segundo diferentes conjuntos de atributos. Que atributos foram sendo levados em consideração? A forma, o tamanho, frutos, né? Plantas pequenas num grupo, plantas grandes em outro grupo, plantas com folhas largas, plantas com folhas curtas, frutos, tem frutos, não tem frutos, tá? Então tudo isso foi sendo levado em consideração para organizar esse mundo vegetal, né? De modo inicial, a taxonomia é o ramo da biologia que tem o objetivo de tratar a individualização, classificação e nomenclatura. Individualizar quer dizer colocar, né, os indivíduos mais parecidos, mais próximos num determinado grupo. Tá? Então, aqueles que se parecem mais são colocados num grupo, né, mais semelhante, geralmente a espécie, né? Então, os indivíduos de uma mesma espécie são indivíduos com altíssimo grau de semelhança, inclusive genética. Classificação. Então, eu tenho indivíduos individualizados, então eu posso diferenciá-los de outros indivíduos. Aí eu começo a classificar. Ora, já que eu tenho a separação dos indivíduos, então eu posso dar nome a eles. Tá? E isso foi avançando ao longo do tempo, de modo que os caracteres utilizados na classificação dos seres vivos são denominados caracteres taxonômicos. Daí surge então a taxonomia, né? E são atributos de um indivíduo, considerados isoladamente ou comparativamente a outros caracteres de seres de espécie idêntica ou diferente. Tá? Então, cada indivíduo, cada grupo passa a ter um atributo, passa a ter uma característica individual ou coletiva. E esses atributos, essas características, é o que nós chamamos de caracteres taxonômicos. Né? Outra definição de taxonomia: estuda a diversidade das plantas. Eu estou falando da taxonomia vegetal, né? A diversidade das plantas com base na variação morfológica. Primeiro, morfológica, tá, galera? O que é morfológica? A forma. Tem raiz, não tem raiz? Tem folha, não tem folha? Tem fruto, não tem fruto? Né? Folha larga, folha curta. Desculpa. Né? E nas relações evolutivas. Então, a primeira coisa foi a morfologia, ou seja, no olho, né? Depois vieram as relações evolutivas. Eu falei isso nas aulas passadas. Então, quem veio primeiro? As algas. Depois, briófitos, pteridófitos, né? Depois as gimnospermas e depois as angiospermas. Então, essas relações evolutivas, produzindo um sistema de classificação, o qual permite estabelecer uma identificação ideal para as plantas. Então, eu preciso ter, na taxonomia eu vou analisar a forma, eu vou analisar a origem evolutiva, certo? Daí sim, eu crio um sistema de classificação, certo? Aqui é só uma etimologia da palavra, né? Sistemática, né? Sim, quer dizer junto. Istmai, quer dizer colocado junto. Então, sistematizar é organizar, colocar junto, né? Cada um no seu grupo. Taxônomos, né? Quer dizer ordenar, classificar, criar regras de classificação. E essas regras são fundamentais, galera. É necessário organizar, né? Por que é necessário organizar? Olha esse exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo que tem livros separados por cores, por tamanhos, por formas, números, palavras? É porque quando eu quero estudar, eu sei que eu não preciso olhar em todos eles. Eu vou aqui, ó, eu vou nesse livrinho aqui e acho o que eu quero. Eu quero outra informação, então eu vou nesse livro aqui que eu sei que está lá. Hoje em dia já não usamos muito, né, os livros, nós vamos na internet. Então você chega na internet, digita lá no
né, no site de busca, plantas aquáticas do grupo das angiospermas. Vai aparecer na hora lá a Vitória Régia. É um exemplo, o aguapé do Pantanal, tá? Então, você determina o que você quer, você coloca uma regra, e aí o site de busca vai trazer as classificações para você. Por quê? Porque isso já está organizado e já está classificado. Alguém já estudou isso. É claro que ainda existe muita coisa para ser estudado, né? Mas muito já se fez na taxonomia. O estudo da sistemática ou taxonomia compreende a identificação, nomenclatura e classificação. Eu quero identificar. Então, primeiro eu observo a natureza, eu encontro uma planta, eu identifico aquela planta como sendo de um determinado grupo, né? Eu imagino que seja de um determinado grupo, eu descrevo as características daquela planta, então eu identifico aquela planta, onde ela foi coletada, as características dela, né? As características do ambiente, então isso é identificar. Aí eu vou dar um nome para essa planta. Ela já tem um nome? Se tem, ótimo, né? Se ela já tem um nome, então qual é a classificação dela? A qual grupo ela pertence? Se ela não tem um nome, então eu vou usar as regras de dar nome aos seres vivos para colocá-la dentro de uma certa classificação, tá? Então, eu identifico, eu dou o nome e classifico aquela planta. Função básica da sistemática ou taxonomia vegetal. É a mesma coisa da taxonomia geral, tá? Dar nome às plantas conforme suas características morfológicas, né? Respeitando o processo evolutivo, tá? Principalmente, certo? Sem uma discussão evolutiva, pessoal, fica difícil hoje em dia você dar nome aos seres vivos, né? Hoje, até um tempo atrás, era comum a identificação apenas no olho, né? Não havia, quando eu digo um tempo atrás, até a década de 70, onde não havia microscopia eletrônica, né? Os microscópios eram muito simples e tal, né? Meados do século XX. Mas depois de 1970, com microscopia eletrônica, hoje nós conseguimos analisar as substâncias, as estruturas das plantas a nível celular, a nível molecular. Então, muitas plantas que estavam num determinado grupo de classificação, hoje já não estão mais. Por quê? Porque a análise do DNA, a análise da estrutura celular, a análise dos tecidos, dos hormônios vegetais, né, permitiu que aquela planta fosse colocada em outro grupo. Então, hoje eu não consigo mais fazer análise comparada, eu não consigo mais fazer classificação de uma planta se eu não analisar os aspectos evolutivos. Então eu preciso saber a origem daquela planta, a qual grupo ela pertence, para daí sim dar continuidade, né, ao processo de taxonomia. O desenvolvimento histórico da classificação, ele obedece duas fases. O primeiro, que é o do descritivo, que é o que a gente chama do início, dos primórdios da classificação, que seria quase um processo empírico. E depois o período da sistematização, que é o período onde as regras, os sistemas, as divisões, as leis, né, da classificação começaram a ser escritas. Tá? Algumas pessoas se destacam. Antes de Cristo, Aristóteles, Teofrasto, né? Depois de Cristo, Dioscório, de Plínio. Então, essa galera aqui eu já conversei com vocês, tá? Na Idade Média, nós tivemos os herbalistas, tá? Então, essa galera aqui são aqueles que lá atrás já faziam, né, separação, a sistemática das plantas. Mas que sistemática era? Era uma sistemática descritiva. Eles anotavam, eles descreviam as características da planta, faziam desenhos, onde a planta foi coletada, em que época do ano, as características do local. Então era uma mera descrição, né? Uma mera descrição, tá? Aristóteles chegou a fazer algum tipo de classificação, Teofrasto também, tá?
E depois aparece um cara, né, que vem com um período de sistematização. Então, até essa galera aqui, ó, né, até esse pessoal aqui, nós tínhamos o quê? O período descritivo. Agora, né, com o nosso amigo Linneu, né, chamado Carl von Linné, ou Linneu, que em 1735 escreveu um livro chamado Sistema Naturae. O Sistema Naturae, galera, foi o primeiro ou um dos primeiros e mais completos materiais sobre classificação dos seres vivos. Tá? Ele, além do processo de classificação, de regras de classificação, Linneu também criou o sistema de dar nomes aos seres vivos. Então, olha lá, ó, ele estabeleceu a espécie como base da classificação. O que é a espécie? Espécie é o grupo de classificação onde os indivíduos mais se parecem. Por exemplo, nós seres humanos somos da mesma espécie. Não importa se somos negros, brancos, amarelos, asiáticos, europeus, africanos, índios, não interessa a nossa origem, né? O nosso local de nascimento no planeta Terra. Todos nós somos da mesma espécie, todos nós temos o mesmo padrão de genético, né? São 23 pares de cromossomos, todos os cromossomos desenvolvem as mesmas, né, proteínas, umas mais, outras menos, características morfológicas, fisiológicas de todos os seres humanos. Então há um padrão, e esse padrão nos identifica então como sendo da mesma espécie, né? Se você pegar o ser humano e um macaco, por exemplo, né, há muito tempo atrás o macaco era considerado um indivíduo que tinha uma semelhança muito grande com os seres humanos, até que a partir da década de 70, exames de DNA detalhados perceberam que os primatas, né, têm DNA totalmente diferente dos seres humanos. Algumas coisas são comuns, mas a origem evolutiva é discutível. Né? Hoje em dia, devido à questão do DNA, nós temos muito mais semelhança com um rato. Exatamente, foi isso que eu falei, pessoal. Nós temos muito mais semelhança com um rato do que com um primata, com um macaco. Tá? Se for olhar pela questão evolutiva, né? Mas a questão então, cada um tem a sua espécie, certo? Depois da espécie vem grupos maiores, como gênero, família, ordem, classe, né? Até chegar no reino, nos grandes reinos. Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e o reino Animalia, né? Bom, Linneu também propôs dar nome a todos os seres vivos em latim, essa regra é seguida até hoje, né? E estabeleceu então algumas regras do sistema de classificação binominal. Por que binominal? Porque o nome de uma espécie deveria ter no mínimo 2 palavras em latim. Então, essa é uma regra básica para todo nome científico, seja de vegetal, animal, não interessa, né? Esse carinha aqui também foi da época de Linneu, ajudou muito, né, a construir o sistema de classificação. Linneu foi de 1735, né? E o Whittaker de 1969, claro que foi bastante tempo depois, mas quem começou tudo foi Linneu. E o Whittaker, ele deu uma complementada aí no sistema de classificação de Linneu, separando os seres vivos, né, em categorias. Olha lá, ó, Monera, são as bactérias, os procariotos, protistas, né, as algas unicelulares, e os protozoários, fungi, eucariotos aclorofilados, plantae, eucariotos clorofilados, e animalia, eucariotos aclorofilados. Então, quem fez isso, essa classificação, essa separação foi o Whittaker. Por quê, galera? Na década do século XX, nós já estávamos com um microscópio eletrônico já bem desenvolvido. Os microscópios, já existia o microscópio de luz, né? O microscópio de eletrônico foi surgir mais ou menos aí em 1974, tá? Mas até essa época aqui, ó, já havia bons microscópios de luz.
E graças a esses microscópios de luz, lupas elétricas, né, e tudo mais, foi possível então fazer essa classificação. E essa classificação vale até hoje. Vale até hoje, tá? Bom, aqui são 5 reinos, né, definidos por Margulis. Essa mulher aqui, ó, Lins Margulis, né, uma mulher que teve grande expressão na evolução, né, dentro do estudo da taxonomia, tá? Leia a biografia dessa mulher, é fantástica. Ela foi uma das evolucionistas, né? Depois de Charles Darwin, é considerada uma das maiores evolucionistas de todos os tempos. Lins Margulis, fantástica a biografia dela, né? Ela ajudou também no século XX, nessa classificação aqui dos procariotos e eucariotos. Até que nós chegamos aqui em 1977, né, com C. Woese e G. Fox, com essa classificação geral. O reino das bactérias, né, que é o Archaea, tá? O Archaea, os procariotos, as bactérias também procariotos, e o Eucária, os eucariotos. Então, são classificações que foram surgindo ao longo do tempo. Aqui uma árvore filogenética, né? Bactéria, Archaea e Eucária. Então, os procariotos e eucariotos, né? Bom, voltando aqui para a nossa taxonomia vegetal. O que é taxon, né? A taxonomia trabalha no processo de agrupamento. Já falamos isso, certo? Agrupar, separar, dividir, para quê? Facilitar o estudo, né, gente? Facilitar o estudo, esse é o grande objetivo. Classificação, ordenação das espécies de forma hierárquica, ou seja, de acordo com critérios. Então, eu classifico com base em critérios. Identificar, reconhecimento de uma determinada espécie como sendo idêntica a uma anterior classificada. Então, eu já tenho estudo sobre uma determinada espécie. Então, eu identifico essa espécie com base em algo que já foi descrito. Então, com base em algo que já foi descrito, eu vou identificar. Oh, não, essa aqui é a planta tal, do grupo tal, as características tal e tal e tal. Então, eu identifiquei. Então, depois que eu identifiquei, o que eu vou fazer? Eu vou classificar. Eu vou classificar essa planta com base na hierarquia, com base nos critérios, com base nas leis adotadas. Taxon é um termo estabelecido pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica para designar uma unidade taxonômica de qualquer hierarquia. O que é taxon? Quando você fala assim, o ser humano pertence a uma mesma espécie. Quer dizer que espécie é o taxon, né? O tatu e a baleia pertencem ao reino animal. Então, você está dizendo que o taxon do tatu e a baleia é o reino animal. Então, isso é um taxon, tá, pessoal? Nomenclatura botânica, olha lá. Isso aqui eu já tinha falado para vocês. Começa com o grupo de maior semelhança. Depois, eu tenho duas espécies que se parecem, não são iguais, mas elas se parecem, então coloca-se dentro do mesmo gênero. Eu tenho dois gêneros que se parecem, né? Mas não são iguais, dentro da mesma família. E assim até chegar no grande reino, né? Então, esse é um grupo, isso é categoria de classificação, taxonomia, isso é uma ordem de classificação, tá? Bom, desculpa aí, pessoal, deu uma engasgada aqui. Então, existem essas aí 8 categorias atuais, né? Atualmente, que a gente chama de taxonomia, né? A ordem taxonômica, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e o domínio. Aí o domínio seria aqueles que eu mostrei lá atrás, se ele é Archaea, se ele é bactéria ou ele é eucária. Então seria o grande, né? O grande domínio. Isso aqui tá só repetindo, só reforçando aí, tá? Taxonomia vegetal. Só para a gente ter uma ideia, olha só. Nome popular. Cymbopogon citratus. É o famoso capim santo, né? Então, o nome científico
Cymbopogon citratus, também chamado de capim-santo. Lípia alba, também chamado de capim-cidrão. Então percebam que o nome popular ele pode variar, tá? O nome popular ele pode variar, mas o nome científico, né? O nome científico dificilmente muda. Então tá aqui, ó, o capim-cidrão, Lípia alba e Cymbopogon citratus, capim-santo, né? Também chamado de capim-cidreira. Eu vou só tomar uma aguinha, pessoal. Daqui um pouquinho eu volto, tá? Só um minutinho.